Muito bom dia, paz e alegria para você do Estúdio São José ao vivo. Estamos aqui para este programa especial na manhã de bênção aqui ao vivo pela Web Rádio Web TV Deus está no ar, recebendo a visita de um padre que está completando 17 anos de sacerdócio, quase no mesmo dia em que a Web Rádio completa 18 anos. A Web vai completar 18 anos no dia 7 de setembro e ele vai completar 17 anos no dia 3, é isso, né, padre? Isso mesmo, Sérgio. Bom dia, padre Adenilson, seja bem-vindo, sua bênção, a paz de Jesus, paz e alegria pro senhor, meu irmão. Bom dia, Sérgio, paz, Deus te abençoe. É uma satisfação estar aqui neste programa para transmitir um pouco da presença de Deus com a experiência de 17 anos de vida sacerdotal que será completado agora no dia 17, ou melhor, dia 13 de setembro, né? Muito bem, padre. É a primeira vez que nós conversamos, mas eu sempre falo assim, quando é o Espírito Santo que age, parece que a gente se conhece há muitos anos, né? E ainda mais quem trouxe o senhor foi a Regininha, eita, glória a Deus, a boca de fogo da RCC. Só que a RCC eu já mudei um pouquinho, viu, padre? Sim. A RCC eu coloquei um arroz, tá aqui. RCC, aqui para nós que rezamos o terço todo dia, é RCC, reza, come e conversa. O senhor concorda? Olha, é como aquela situação, aquele ditado popular que diz que tem como é que é, falar e chupar cana ao mesmo tempo, como que é? Aí uma mão na marmita e outra no microfone, como fica? Uma mão no olho, o olho já na marmita do vizinho, né? Ô padre, que bom que o senhor está aqui conosco. Conta um pouquinho do seu sacerdócio, como é que foi o seu chamado, como é que iniciou, desde o início há 17 anos, o senhor está com que idade hoje, padre? Eu tenho 49 anos. 49. Como é que foi o seu chamado primeiro a sacerdócio? Aonde foi? Qual cidade? A minha vocação é chamada vocação adulta, né? Pelo fato que eu entrei no seminário com 22 anos de idade. Olha. E acredito aqui que os sinais de Deus foram sendo apresentados ao longo da minha infância, da minha adolescência e juventude, e eu não percebia os sinais de Deus. O que me motivou a entrar para o seminário foi uma fome de Deus. Olha só. Uma palavra diferente isso aí, né? Fome de Deus. Recordo que eu era catequista, também membro da Pastoral da Liturgia, da Paróquia São Sebastião e Santuário Nossa Senhora Aparecida de Astorga. Fui da Congregação Mariana, Pastoral Missionária, Vicentino. E quanto mais eu participava dessas pastorais, mais eu tinha fome, não me saciava. Até a minha mãe, ela dizia, mas você não para em casa, todo fim de semana, alguma coisa da igreja, um encontro da igreja. Eu era também do grupo de jovens, na época que chamava SEJU, Serviço da Juventude, lá em Astorga. SEJU é antigo, hein, padre? É antigo o SEJU, hein? Né, padre? Exatamente. Só católico raiz, né? Só católico raiz, verdade. E foi então que eu não via eu como padre. Eu admirava os sacerdotes todos que foram párocos, principalmente de Astorga, né, do Santuário Nossa Senhora Aparecida, mas eu não me via como padre. Porém, era uma fome de participar das coisas da igreja, de tudo que tinha, e não me saciava aquilo. Quanto mais eu ia, mais eu queria. E não sabia o que era. E era uma forma que Deus estava me chamando, e eu não entendia. E as pessoas começaram a falar para mim, puxa, por que você não entra para o seminário para ser padre? Eu falei, não, eu não quero ser padre, não. E eu corria, então, dos convites para entrar para o seminário. Até que eu comecei a me refletir comigo mesmo. Por que não eu fazer um encontro, então? Eu era profissional, eu tinha uma profissão de pintor automotivo, né? Trabalhava numa oficina, e comecei a trabalhar desde os 12 anos de idade, já aprender, né? Com 12 anos de idade. E eu me vi assim, um dia tendo a minha própria oficina, casando, tendo uma família, esposa, filhos, eu me vi assim. Como todos, a grande maioria é assim das pessoas, né, que tem essa profissão,
que trabalham na oficina de lataria de carro, né? Então eu pensava isso, tinha comigo isso na adolescência. E ia para muitos encontros, muitos retiros, muitas palestras, grupo de jovem, catequese, pastoral missionária, vicentinos, congregação mariana, liturgia. E sentia algo muito forte, mas eu não sabia o que era isso. Fiz encontros vocacionais nos missionários do PIME, do Pontifício Instituto das Missões Exteriores de Ibiporã, próximo a Londrina. Senti uma vocação muito forte me chamando para servir. Tinha um quadro, eu lembro que tinha um painel com os mártires da África e da Ásia também. E eu ficava assim admirado com a maneira que eles deram a vida por Jesus Cristo. E cada morte, uma mais terrível que a outra, né? Um esquartejado, o outro decapitado. E eu achava aquilo maravilhoso, assim, de derramar o sangue por Jesus, né? Esse painel tinha lá no seminário do PIME, em Biporã, acredito que tem até hoje ainda. E depois eu fiz encontro vocacional também nos missionários carlistas. Na época era em Campo Largo, em Rondinha. Fiz encontro vocacional, vários encontros, né? E por último, daí eu entrei no seminário dos Carmelitas Descalços do Rio Grande do Sul. A pedido do padre Sidney Drosino, que hoje está no santuário de Nossa Senhora Aparecida em Astorga, né? E ele foi o padre que me motivou, que me incentivou, conversou comigo, manteve contato sempre por cartas, na época que não existia celular. E me mandava cartas explicando a importância de conhecer o seminário. Mas ele ficou enviando essas cartas para mim de 1993 até 1998. E eu permaneci resistente ao seminário 5 anos. E foi quando eu entrei, no dia 13 de junho de 1998, no Seminário Teresiano, Descalço dos Carmelitas, no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo. E essa foi, para chegar à vocação foi assim. Mas Deus teve os sinais dele também através da onde eu vivi, né? Porque quando eu entrei no seminário, eu não sabia o que era padre religioso, o que era padre diocesano. Para mim tudo era padre. E recordo que quando eu comecei a aprender sobre a importância de Nossa Senhora do Carmo, reconhecer a devoção a ela do escapulário, fiquei fascinado assim com a espiritualidade carmelitana. E fui ver que eu fui batizado na paróquia Nossa Senhora do Carmo. E eu fiz encontros vocacionais em vários seminários, fiz nos missionários do PIME, nos caristas, né? E em outros seminários também, mas por que eu tinha que entrar nos carmelitas? Por último, foi o último que eu fiz, o encontro vocacional. E essa espiritualidade carmelitana foi que me manteve firme na vocação. Porque o carisma é a vida contemplativa e de devoção a Nossa Senhora. Então eu acredito aqui que foi um sinal de Deus de que para que eu pudesse ser um dia em persona Cristo, agir na pessoa dele, eu tinha que ter uma vida de oração muito intensa, né? Eu tinha que ter uma devoção a Nossa Senhora muito forte. Então eu acredito que Deus foi me conduzindo da maneira dele, não do jeito que eu poderia pensar ou queria, mas do jeito dele, para entrar no seminário. Ô padre, e como é que foi a aceitação? O senhor tem irmãos? Eu tenho 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs. E os pais? Como é que foi a aceitação da família? O meu pai, na época, ele não vivia mais aqui nesse mundo, né? Deus já tinha chamado ele.
de uma forma bastante assim drástica, que foi um acidente automobilístico, né? Em 1994, 11 de março de 1994, trabalhando, aconteceu esse acidente. Ele auxiliando o motorista do caminhão-pipa da prefeitura do município de Astorga, aconteceu o acidente. Na época eu tinha 18 anos de idade. Na época eu ainda não tinha vontade de entrar no seminário, não sentia vontade de fazer experiência vocacional. As pessoas, os padres me convidavam, mas eu não ia, eu estava mostrando resistência. Foi bem na época que eu tinha terminado o alistamento militar, né? Eu estava para ir para servir no Exército, mas depois fui dispensado. Então, o meu pai, ele não falava nada. Recordo que quando eu vivi com ele, até os 18 anos de idade, ele morreu com 51 anos de idade nesse acidente. E ele não mencionava nada. A minha mãe, ela sempre achou assim bonito, mas ela também não falava. Do jeito dela, na simplicidade dela, né? Os dois sempre me levaram na igreja desde criança, né? E os meus irmãos, todos eles católicos também, mas não mencionavam nada, nenhum deles enganjados na igreja, mas participantes de missa dominical. Então foi assim esse chamado de que a minha família, ela não mencionava nada. Eu só descobri o que o meu pai pensaria de mim, o que ele acharia de mim, da minha vocação, no dia da minha ordenação, depois de 10 anos de seminário. Porque eu ficava pensando assim, como ele tinha muita vontade que eu realizasse os meus sonhos, os meus projetos, quando eu fiz o alistamento em Maringá, e fiz em Maringá justamente para ir para o Exército, porque eu queria mesmo servir. E ele ficou muito contente com isso, né? E ele comentava, nossa, vou ter um filho militar, que bom, vai fazer uma experiência lá, disciplinar muito boa, é importante para a vida, a disciplina militar, né? A carreira militar é importante também. E ele sonhava comigo isso aí. Quando aconteceu de não dar certo, de ter uma dispensa, que não era comum essa dispensa, devido depois de ter passado em todos os testes, né? E tendo a altura e todas aí as condições para exercer né, a carreira, eu fiquei triste com aquilo e ele também. Senti que ele ficou triste com aquilo também. Mas aí ele sempre ia comigo na igreja, o grupo de jovens, Dia dos Pais, levava ele lá para participar de alguma homenagem para os pais. Ele ficava contente, mas não mencionava nada. E recordo que daí no dia da minha ordenação de padre, no dia 13 de setembro de 2008, no final da missa de ordenação, presidida pelo nosso saudoso bispo diocesano, Dom Luiz Vincenzo Bernetti, o padre, na ocasião, que era o pároco, que até hoje é pároco, padre Sidney, o qual tinha me levado para o seminário, tinha me incentivado a entrar para o seminário dos carmelitas, que foi carmelita também um tempo, e pediu transferência para a diocese. Ele disse o seguinte, eu encontrei o seu pai na rua. Na verdade, ele me chamou para conversar, porque a minha mãe mora perto do pátio da prefeitura, onde ele trabalhava. Foi uma semana antes de acontecer o acidente com ele. E ele foi até mim, eu estava indo para a casa da minha mãe, ele me encontrou e disse o seguinte, olha, eu gostaria que meu filho entrasse para o seminário. Você é padre, né? Poderia incentivá-lo a entrar para o seminário. Eu gostaria de ser padre, mas nunca tive essa oportunidade, porque eu tive que cuidar do meu pai na roça, que os irmãos todos foram embora de casa, né? E ele ficou sozinho com o pai dele, com o meu avô, numa propriedade de café, na cidade ali de Bandeirantes, né, próxima a Londrina. Então, por favor, leve meu filho para o seminário, que eu gostaria muito que ele fosse padre, porque eu não consegui ser padre. E o padre Sidney, ele me acompanhou nos 10 anos de seminário.
nunca me disse isso. Só foi dizer no dia da minha ordenação de padre. Porque ele queria que eu fosse padre, não por causa de alguém que quisesse que eu fosse, mas por vocação. Que lindo. Sim. E como é que foi a sua reação? Foi uma surpresa, assim, total, né, padre? O senhor não imaginava que o desejo do seu pai fosse não, esse. não Qual que foi a sua reação nisso? Eu fiquei assim, sem nenhuma palavra, né? Falar o quê, né? Nós ficamos de boca aberta aqui. Porque no dia da minha ordenação de padre, teve outra graça que aconteceu, porque isso aí é uma graça de Deus, né? É um sinal do chamado de Deus. Então, nesse mês vocacional, acho que é importante que tem que estar nos acompanhando, entender que Deus tem as maneiras dele chamar a gente, né? Então, eu vi o meu pai assim como uma pessoa que era religioso, mas não tinha aquela experiência de Deus, porque veio de uma família que era da roça e não tinha muita participação na igreja. Então eu não via ele como um incentivador para uma vocação. E Deus agiu de outra forma, então. E acredito assim que, para mim, foi uma graça, porque Deus foi agindo, mostrando no momento certo que eu tinha que escutar o que ele queria, né? E eu já tive uma outra graça no dia da minha ordenação, que foi conseguir trazer para a minha ordenação de padre o padre que me batizou na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em 1976, no dia 28 de fevereiro de 1976. Então eu tive duas graças. A primeira, ter a presença do padre que me batizou, padre Odílio Rockenbeck, hoje falecido também, e essa informação do pároco de ter conversado com meu pai sobre a vontade dele de que eu fosse padre, né? Meu Deus, é um podcast isso aqui, né? É um podcast, assim, a gente nem sabia quais os desígnios do Senhor, né? Ô padre, conta pra nós, assim, e depois o senhor foi ordenado em Astorga, e qual que foi a sua primeira paróquia que o senhor trabalhou? Eu fiquei na paróquia Bom Jesus de Ivaiporã. Eu já estava lá, na verdade, como diácono transitório, junto com o padre Geraldino, que ele era o pároco da paróquia Bom Jesus de Ivaiporã. E depois eu fiquei como vigário dele daí, durante 6 meses. Isso no ano daí de 2009. Eu fiquei na paróquia Bom Jesus de Ivaiporã. Foi assim, como vigário. Agora, a primeira paróquia que eu fui pároco foi a paróquia Santo Inácio de Loyola, na cidade de Santo Inácio, decanato sul. Então eu estava no decanato, ou melhor, decanato norte. Eu estava no decanato sul, que é em Ivaiporã, e fui para o decanato norte. O Dom Luiz, na época, que era o nosso bispo, me transferiu para lá, né? E na paróquia Santo Inácio de Loyola, aonde foi que eu fui entendendo a minha missão de padre, de cuidar de um rebanho, né? E pela espiritualidade também de Santo Inácio de Loyola, porque eu procurei daí estudar sobre a vida de Santo Inácio de Loyola, por ele ser o padroeiro da paróquia e do município, e entendi que tudo é para a maior honra e glória de Deus. E foi aonde que eu comecei a afirmar mais, a ficar mais forte ainda o meu relacionamento com Deus, né? Minha vida de oração e a minha entrega também, meu serviço, né, aos irmãos, nesse sentido de atender as pessoas, né? Foi uma espiritualidade muito bonita, um povo muito religioso, um povo de Santo Inácio. Eu até hoje devo parte da minha vocação ao testemunho das pessoas daquela cidade, que são muito religiosas, fervorosas, né? E me ajudaram com o testemunho deles também a aumentar o meu amor pela vocação, né, pelo serviço do Evangelho, né? Santo Inácio foram 5 anos lá, e eu cuidava não só de Santo Inácio também, mas de Cafeara, né, a paróquia Santa Luzia de Cafeara, que eu devo muito também aos fiéis de lá, que são umas pessoas muito fervorosas também, que eu atendi as 2 paróquias daí, né? Tenho, então, na minha vida de padre,
um crescimento vocacional também a essas duas realidades, né? A paróquia Santa Luzia de Cafeara e a paróquia Santo Inácio da cidade de Santo Inácio. Ô padre, e aí o senhor trabalhou lá e aí em seguida o senhor veio para Lidianópolis? Sim, aí o Dom Celso, Dom Celso. o Dom Celso Martioli, ele me transferiu para Lidianópolis, onde eu estou até hoje. Eu fui transferido no ano de 2014 para Lidianópolis. Ô padre, nós sabemos que o senhor é o exorcista da diocese. Sim. Né? E quando que foi esse chamado? Como é que foi essa... É um convite, é um chamado? O bispo faz curso, faz formações? Como é que funciona? Qual que é o trâmite para chegar a ser o sacerdote exorcista da diocese de Apucarana? Não é muito diferente do chamado da vocação para ser padre. É um chamado também. É preciso identificar os sinais de Deus. E ele vai falando, vai conduzindo do jeito dele. Porque eu nunca tive, assim, interesse em ler sobre exorcismo, nem mesmo sobre demonologia, algum livro falando sobre isso. E nem mesmo se aproximar de pessoas que têm essa vocação, como o caso da Regininha e tantos outros que trabalham na área de cura interior. Nunca senti para chegar próximo e conhecer mais, que são pessoas que têm muita experiência, principalmente da renovação carismática, né, os grupos de oração de cura e libertação, que atendem pessoas e encaminham para o exorcismo. Né? Eu nunca assim, senti isto. Mas só que Deus, como eu já disse, né, ele vai conduzindo da maneira dele. Porque eu conheci a Regina, geralmente foi isso. Foi Deus que colocou ela para me mostrar que esse era o meu chamado, né? Agora, como Deus tocou no coração dela para ela me procurar e conversar comigo, também da pessoa na época que precisava de um atendimento, que veio me procurar também, foi todo procura a minha pessoa, como nunca me vi foi assim, espontâneo, nisso, né? Não foi uma coisa assim que eu fui em busca. Alguém me procurou. Essas pessoas que me procuraram, eu vejo como um instrumento, uma ferramenta de Deus, me chamando para servir como exorcista. Mas eu vejo tudo isso, é sinal de Deus, né? O senhor, é lógico que o sacerdote, o pároco principalmente, tem que acolher todos os carismas, que a nossa igreja é linda porque são vários carismas e vários movimentos e pastorais, né, padre? O senhor tinha alguma ligação com a RCC, com o grupo de oração? Simpatizava? Em todas as paróquias a paróquia Bom Jesus de Ivaiporã, quando eu fui vigário, lá tem a renovação carismática. Sempre tive admiração, mas eu nunca participei, né, de ser enganjado, assim, de acompanhar. Santo Inácio, quando fui para lá, também tem. E Lidianópolis também. Agora, o que me despertava, assim, algo que eu posso dizer, assim, que Deus mostrando para mim que eu deveria estar ao lado deste movimento, aonde tem pessoas chamadas também para ajudar na libertação dos nossos irmãos, foi quando, em Santo Inácio, eu reconheci ali que o grupo de oração que estava ali é um grupo muito forte da renovação carismática, e eles conseguiram ajudar muitas pessoas a não abandonar a fé pelo grupo de oração, pelas noites de louvor. Isso eu identifiquei isso muito forte, sabe? Porque devido a situações assim bastante peculiares da vida de igreja, que desanimam as pessoas, devido a contra-testemunhos, situações até de escândalos nas paróquias, com os fiéis, que pode fazer com que a fé da pessoa ela fique assim bastante assim reduzida. O que motivava as pessoas a buscarem assim a Jesus Cristo, reanimava a fé delas, a renovação carismática, nesses momentos assim, né?
Então isso, para mim, era algo muito admirável, e até hoje é muito admirável isso, né? O trabalho, que tem muitos movimentos nas paróquias, muitos pastorais que também incentivam e aumentam a fé das pessoas, ajudam elas a buscar mais Jesus. Mas a renovação carismática de forma muito forte, né? Eu percebi isso daí. Isso aí colaborou com o seu chamado ao exorcismo. Sim, colaborou, porque justamente as pessoas que são auxiliares hoje, elas são da renovação carismática, a grande maioria delas, não são todas, não necessariamente precisa ser da renovação carismática para estar auxiliando nos atendimentos de possessão, no caso de exorcismo. E para ser um padre exorcista também não necessariamente. Não necessariamente seja a renovação carismática, entende? Certo. Ô padre, e depois de todo acontecido, do chamado, feito os trâmites para o senhor ser, a partir de uma certa data, o senhor ser o padre exorcista, o senhor lembra do seu primeiro atendimento? Como é que foi o seu primeiro atendimento a um caso desse? O primeiro atendimento foi algo assim que eu nunca esperava na minha vida que acontecesse, né? Porque eu nunca tinha visto uma pessoa possessa. Quando me apresentaram o primeiro caso de pessoa possessa, para mim aquilo poderia ser uma histeria, uma crise psicótica, um sintoma de convulsão, uma epilepsia, ou algo do gênero mais da área clínica, né? Médica. Psíquica, fisiológica, mas nunca espiritual. No primeiro momento, para mim, aquilo ali não dizia nada de espiritual. Fiquei surpreso, espantado, e eu só consegui ter uma noção e entender que realmente é algo espiritual a partir do momento em que eu encontrei outros padres numa formação no Rio de Janeiro, a primeira formação para padres exorcistas do Brasil, desde que existe Igreja Católica no Brasil, foi em 2018, no Rio de Janeiro, onde o Dom Orani Tempesta, o cardeal do Rio, ele convocou então os padres que queiram conhecer sobre o Ministério do Exorcismo a uma formação com uma equipe da Associação Internacional de Exorcistas de Roma. E foi aonde, então, eu entendi que aquilo que eu estava atendendo, ou que me chamaram para atender o caso, era uma possessão. E aí eu comecei a utilizar de todos os recursos que a Associação Internacional de Roma fornece para que a gente possa atender bem as pessoas, né? E o primeiro caso, padre, o senhor se assustou? Como é que foi? Então, é esse caso que eu Sim, disse, né? Mas assim, fisicamente falando... A primeira vez que eu agi como exorcista. Como a gente não tem noção do que pode vir depois do primeiro contato com o maligno, a primeira reação, com certeza, é muito medo, espanto, né? Ô padre, a gente vê hoje nas mídias, um pouco assim até deturpado sobre isso, e a começar pelos filmes e também sobre a mídia secular de algumas igrejas protestantes, aquele diálogo que existe. E o senhor já dialogou com o encardido mesmo? Ou aquele diálogo que a gente vê pode ser um acordo com a pessoa, na tela da TV, vamos dizer assim? O senhor já dialogou, já conversou? É necessário o diálogo. Para que haja libertação, o padre exorcista é necessário o diálogo. Mas é um diálogo com voz de comando do padre exorcista. Certo. Não é um diálogo de entrar em acordo com o maligno no sentido de fazer amizade com ele. Não se faz amizade com o maligno. O maligno dando risada, coisas assim, uma coisa séria. Isso ele sempre vai fazer porque é próprio dele, ser debochado, ser de repente aí arrogante, é próprio dele.
acreditar que ele é poderoso, que ele tem mais poder que Deus, querer passar isso para você, para que você desanime e você desista do caso. Certo. E você não ajude a pessoa a se libertar, por quê? Porque você vai ficar diante dele como uma pessoa com medo, aflita ali, e achando que ele tem todo o poder mais do que Deus. Não. É aquilo que São Miguel disse, quem como Deus, né? Ninguém como Deus. Exatamente. Ô padre, e assim, também não é no primeiro encontro com a pessoa que vai se resolvendo também. Existe, cada caso é um caso, mas existe várias vezes que a pessoa vai. Não... Depende. Porque também, assim como cada um de nós temos uma personalidade e um temperamento único, nós somos insubstituíveis, somos seres diferentes uns dos outros, os demônios também são diferentes, a maneira de agir cada um deles na pessoa. Tem casos, às vezes, que demora dias, semanas, tem casos que no mesmo dia pode acontecer a libertação, tem casos que é meses, tem casos que pode ser até anos. Agora, como que o maligno vai reagir, cada um é de uma forma. Então, eu acredito firmemente que como Deus criou o ser humano, com personalidade, temperamento diferente uns dos outros, os seres espirituais, que são os anjos, também eles têm uma unicidade, né, nessa questão da personalidade deles. Tanto que nós temos os anjos da guarda, né? Cada um tem o seu anjo da guarda. E o anjo da guarda, ele está com a gente, e cada um de nós, o anjo, ele vai entender a personalidade da gente, o temperamento da gente está do nosso lado. Tanto que o anjo da guarda, ele fica com a gente até o dia da nossa morte. Depois ele volta para junto, ele fica para junto de Deus, e ele não vai mais ser anjo da guarda de ninguém. Ah, é? Ele é o anjo da guarda. É exclusivíssimo. Exclusivo, mesmo. Cada um tem o seu exclusivo. E eu acredito também que os anjos maus, que esses que rebelaram contra Deus, que segundo os estudos, né, de exorcismo, 1/3 dos anjos que Deus criou se tornaram demônios, se rebelaram contra Deus. Eu acredito que esta legião de demônios, eles também têm uma personalidade diferente uns dos outros. Por isso que na maneira, quando nós vamos atender a pessoa, você atender um caso e fala, não, vai agir do mesmo jeito, às vezes age de outro jeito. A Regina, ela tem experiência disso, porque ela é de cura interior, né? Ela faz parte também da nossa equipe de auxiliares, como vários irmãos também, nós temos várias equipes que atendem na diocese. Então é por isso que nós temos essa noção de que Deus fez também os anjos com uma personalidade diferente, com um jeito diferente uns dos outros. Porque se nós formos ver todos os seres, eu estava conversando com uma pessoa, Sérgio, que ele é zootecnista. Ele disse que utilizou o microscópio eletrônico para dar uma olhada nos insetos. Existe diferença entre os insetos uns dos outros? Os minúsculos que... Imagina, aquele tamanhozinho. Imagina. Então, todos os seres que Deus criou, ele cria com uma diferença, ninguém é igual, não existe repetição, é único e insubstituível. Ô padre, que bacana, hein? Que coisa impressionante, Regina. Nossa, vocês têm que vir para um podcast. Vamos marcar já um podcast. Você, a Regina, o padre... Pegar a agenda, vamos marcar já, pegar no laço. Ô padre, agora conta pra gente, assim, antes da gente voltar para os festejos dos seus 17 anos, né? O que a pessoa deve fazer para não chegar a esse ponto de contaminação, existe um passo a passo? Claro que existe. Ou a pessoa já é propensa a isso? Olha, todos nós somos sujeitos a ter uma intervenção da ação extraordinária do maligno. Isso é independente de ser humano. Não é porque você está dentro da igreja que não vai acontecer com você. Pode ser com qualquer pessoa, pode acontecer. São Pedro já dizia na sua epístola: o demônio vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar, e resistirem firmes na fé. Nosso Senhor deixa bem claro para os apóstolos e para nós também: vigiai e orai para não caíres em tentação. A própria oração do Pai Nosso já é uma oração assim: livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação.
mas livrai-nos do mal. Se o demônio ele tentou o próprio Cristo, que é santo, no deserto, antes de começar a sua vida pública, imagina nós. Não significa que porque você tem tantos cargos na igreja, ou porque eu sou padre, porque o outro é bispo, porque o papa, e não interessa a função que a gente desempenha, o ministério que a gente desempenha, o chamado de Deus para a gente. Ele tenta todos, um por um. E não é só um demônio, porque existe uma legião de demônios. Muitas pessoas pensam assim, não, mas só existe Satanás, o Lúcifer. Bom, ele é o chefe, né? Agora é interessante a diferença que é atender Lúcifer e os outros. Sete anos faz que eu exerço o ministério. Desses 7 anos, uma vez só, que foi Lúcifer. Porque ele disse que era Lúcifer. Nem todos os demônios falam quem eles são. Alguns dizem o nome, nem todos dizem. Mas não poderia ser alguém disfarçado deles, entre eles, dizendo que seria ele? Não, por causa das reações que a pessoa transmite, e você percebe que não é normal, não é comum entre as outras possessões. Não tem como assim eu dar uma explicação precisa, detalhada. Tem como eu dar assim uma noção de que eu vi e atendi para dizer a diferença que tem do Lúcifer para os outros. Uma pessoa, por exemplo, que fez PhD, pós-doutorado, pós-doctor, em alguma na faculdade. Você compara ela com aquele estudante universitário que está começando um estudo universitário, uma faculdade. Assim é Lúcifer em comparação com os outros demônios. Ele é o chefe. É o PhD em maldade. Sim. Querendo mal. Que coisa, viu? Ô padre, vamos falar sobre os seus 17 anos de sacerdócio. Sim. Passa novamente o que vai acontecer, como é que vai ser? Eu estou na expectativa porque todos sabemos que quando comemoramos um aniversário, não exatamente vai cair naquele dia que você nasceu ou que você começou aquilo lá. Por exemplo, eu fui ordenado no dia 13 de setembro de 2008, num sábado. Por que eu escolhi o sábado, no dia 13 de setembro? Por causa de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo tinha uma vida de oração muito intensa. E eu admiro até hoje, para mim, ele é meu livro de cabeceira, é os escritos de São João Crisóstomo. Ele foi um padre oriental, da igreja ortodoxa, mas com uma espiritualidade muito profunda. E eu tive sempre comigo o seguinte, 3 coisas para a minha vida de padre: oração, cruz e glória. Eu preciso me espelhar em alguém que teve uma vida de oração, que é São João Crisóstomo, marcar o dia da ordenação no dia de São João Crisóstomo, 13 de setembro. E essa oração, ela tem como consequência uma pregação profundíssima sobre Deus. Porque as pregações de São João Crisóstomo são belíssimas, de uma profundidade enorme, e de uma exigência, de uma severidade no segmento da doutrina muito forte. São João Crisóstomo. E eu tenho uma personalidade assim, de ser bastante incisivo nas pregações, de ser bastante severo, exigente nas pregações. Eu tinha que escolher um dia de alguém que viveu isso e deu certo, que foi para o céu, que é um exemplo de santidade para mim, que é São João Crisóstomo. E depois, a primeira missa minha, ela tinha que falar alguma coisa de cruz, né?
Porque a missa já é o sacrifício do Calvário. Mas ela tinha que ter um destaque maior nesse sacrifício do Calvário. Então, dia 14 de setembro, a exaltação da Santa Cruz. Foi a primeira missa minha. Não é? E os 13 de setembro, de todos os 16 anos, e os 14 de setembro, nunca caiu num sábado e num domingo. E esse agora vai cair num sábado e num domingo. Dia 13 de setembro de 2025, cai num sábado, como caiu dia 13 de setembro de 2008, há 17 anos atrás, que eu fui ordenado. Como a primeira missa, 14 de setembro de 2025, cai no domingo, exatamente no domingo que eu rezei a minha primeira missa, em 2008, não é? Há 17 anos atrás. Então é bem significativa essa data para mim. Então são 17 anos abençoando, porque a partir do momento que as mãos são ungidas, Sérgio, elas não são mais minhas. Elas são mais de Jesus do que minhas. Até o dia da minha ordenação, a mão é só minha. Não é assim? É só minha. A partir do dia da ordenação, a unção que recebe com o óleo do crisma do senhor bispo, que é o sucessor legítimo dos apóstolos. Exatamente. Agora o senhor já percebeu, Sérgio, ser ungido por um sucessor legítimo dos apóstolos. Ele não representa um dos 12 apóstolos. Ele não simboliza um dos 12 apóstolos. Ele sucede um dos 12. Porque se você pegar um bispo e olhar a árvore genealógica dele, vai chegar em um dos 12 apóstolos. E esse homem de Deus ungir suas mãos para que você não é mais só suas, agora é só de Jesus, então você vai usar delas para abençoar as pessoas, porque é Jesus que está abençoando, para perdoar os pecados da pessoa, porque é Jesus que está perdoando, não sou eu, para trazer o próprio Cristo como alimento espiritual de vida eterna no altar. Quer dizer, tem que comemorar 17 anos, porque aí vem a glória, é para a honra e glória de Deus, nada minha. Então eu sou apenas aquele jumentinho lá que Jesus subiu lá no dia do Domingo de Ramos, para ele ser exaltado, ele ser glorificado, ele ser honrado, ele ser adorado. Então, por que eu tenho que comemorar os 17 anos? Não é para minha pessoa, é para a pessoa de Jesus, para a honra e glória dele. Aquilo que Santo Inácio de Loyola fala, para a honra, maior honra e glória de Deus, nesse sentido, né? Certo. E então vai ser qual paróquia, padre, que vai acontecer? É o Santuário Nossa Senhora Aparecida de Astorga, às 7 horas da noite, no dia 13 de setembro próximo agora. Certo. Queria depois, se o senhor tiver a arte, o senhor manda pra gente poder Sim. fazer toda essa divulgação. E após, estão todos convidados para uma festa da pizza. Olha. Que o Decolores da paróquia do Santuário São Sebastião, ou paróquia São Sebastião, Santuário Nossa Senhora Aparecida de Astorga, estará promovendo para arrecadar fundos mesmo, para o movimento Decolores, o movimento de Cursilho, que é tão importante para a igreja. Sim. Então vai ter uma noite da pizza, então vai ter pizza depois da missa de ordenação. Por isso que todo mundo vai ajudar o Decolores daí, por isso jovens. Que o Decolores tem o lema Viva a Vida. Viva a Vida. E vida aos seus 17 anos, padre. Vida 17. Olha, tá vendo? Tudo combina, né? Tudo concorre. E como eu vim de um grupo de jovens, e a minha vocação foi através, o chamado de Deus nesse período da juventude, 17 anos, 18 anos, aí, depois entrando para o seminário, com 22, é justamente os jovens que irão promover essa pizza após a missa, para fundos ali mesmo, para a vocação dos jovens, quem sabe sai jovens ali que vão ser padres também, né? E muitas outras vocações. Sim. Ali. Uhum. Sim. Muito bom, padre Adenilson da Mata, Malta. Eu tô paróquia São Sebastião de Lidianópolis, completando 17 anos. Que bacana que o senhor veio aqui conosco. Hoje eu tô falando com a Regininha, vou marcar atrás do senhor ali. Tem uma mesa com 2 microfones, tem um podcast ali, viu? E tem 2 imagens maravilhosas ali, né? Tem. Uma de Nossa Senhora e outra de São Miguel.
Agora, Nossa Senhora, eu contei para o senhor sobre Nossa Senhora, né? Sobre a importância dela. Inclusive, quando eu fui escolher o meu onomástico, eu escolhi Nossa Senhora do Carmo, né? Então, eu era Frei Adenilson da Virgem do Carmo. Porque escolhe um onomástico quando entra na ordem religiosa, certo? E tem uma outra situação muito interessante que eu nunca imaginava na minha vida, que eu descobri há pouco tempo a respeito de São Miguel. E eu contei isso já numa palestra um dia. Pouco tempo depois que eu fui ordenado padre e depois que eu fui chamado para exercer o exorcismo e que eu conheci a Regina, que a Regininha me convidou para uma palestra, eu rezando entendi, por esse convite que ela me fez para falar um pouco da minha vida. Eu, quando era ainda muito criança, tinha uma capela perto de casa, porque era no Jardim Progresso. Eu nasci na cidade de Assis Chateaubriand e morei lá até os 6 anos de idade. Depois eu fui para Astorga com 7 anos de idade. Vivi em Astorga dos 7 até os 22 anos de idade, até ir para o seminário. E lá eu fui para o seminário. E do meu nascimento, a minha mãe levava eu numa capela para rezar. Eu recordo que essa capela perto de casa era na rua Santa Catarina. Olha que interessante, Santa Catarina de Sena, que é uma grande intercessora junto de Deus, que era uma mulher, uma grande diretora espiritual. Até o Papa ela recebia ela. A rua que a minha família morava era Santa Catarina de Sena. Eu, criança aí, 3, 4 aninhos, 5 aninhos, eu me recordo, aí eu acredito que eu deveria ter uns 5 anos, que a minha mãe levou eu uma vez nessa capela e eu fiquei no corredor lateral, brincando, sentadinho ali, brincando. Eu lembro assim da parede, mas eu não lembro de muita coisa, porque era muito pequeno. E aí, um dia eu perguntei para minha mãe, como que é o nome dessa capela que a senhora sempre me levava lá? São Miguel Arcanjo. Ô padre, podemos dizer que na sua vida não existiu coincidência, e sim Jesuscidência. Exatamente. Deusidência. Isso. Tudo isso na vida do padre Adenilson. Ô padre, obrigado que o senhor veio, viu? Disponha, estamos à disposição. Na próxima vai ser podcast que nós já Amém. Vamos pegar aqui, viu? 3 horas com pizza. Na próxima. O podcast com pizza, mas um podcast com o senhor e a Regininha, acho que vai dar umas 3 horas de duração. Olha só, ixi, nossa, será que vai? Só que 3 horas dá, será? Se com a Regininha deu 2 horas, você ainda tem a segunda parte ainda? Imagina. Padre, obrigado, viu? Deus abençoe. Disponha, Sérgio, foi um prazer te conhecer, uma alegria. Prazer mais todo meu. Eu posso dizer que é mais um amigo sacerdote que conhece e pode usar esse estúdio aqui a hora que o senhor Amém. quiser. Estamos aqui à disposição. E aqui é o Estúdio São José e próximo dos 18 anos da web e dos 17 anos da sua ordenação. Amém. Nós estamos... Posso dizer que nasceu uma grande amizade em Deus. Amém. Muito obrigado, viu? Disponha, eu que agradeço. Muito obrigado você que acompanhou esse programa. Está gravado no canal no YouTube. Se inscreve no nosso canal, youtube.com/webtv. Deus está no ar. Está no ar.